Capítulo 201 Intenções. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Depois que a fazenda atingiu o nível 21, ela deu muitos benefícios a Zhao Hai. Contudo, Zhao Hai estava se perguntando sobre o que aconteceria quando o rancho também atingisse um alto nível. Naquela época, que tipo de benefícios eles obteriam? Mesmo que não conseguissem nenhum benefício, desde que pudessem criar mais bestas mágicas, sua força total aumentaria. Apenas elevar os coelhos de olhos azuis só os fez ganhar lucros em moedas de ouro. Green e os outros assentiram enquanto agora sabiam o que deveriam atualizar. Na opinião deles, no entanto, o nivelamento da fazenda não era tão importante quanto o nivelamento do rancho. Ao nivelar a fazenda, quando atingisse o nível 30, seriam capazes de desintoxicar a água do nada em Zhao Hai. Agora, Zhao Hai tinha Kaer e Zhao Wen ao seu lado. Como tal, eles não estavam preocupados com sua segurança. Porém, eles ainda desejavam curá-lo rapidamente. Quando isso acontecer, ele poderá encontrar uma esposa e tentar criar um filho, brotar galho e espalhar folhas. Se Zhao Hai soubesse que Green tinha tais ideias, ele não saberia se deveria rir ou chorar. Ele apenas colocaria essas questões em espera e diria que tais assuntos poderiam ser mencionados em outro dia. Zhao Hai simplesmente não aguentou. Mas, na opinião de Green, o casamento de Zhao Hai e a capacidade de ter filhos era sua maior preocupação. Zhao Hai realmente teve dores de cabeça sobre o assunto. Para ser honesto, ele sentiu algo por Laura. Afinal, Laura era muito atraente e tinha uma disposição muito boa. Contudo, Zhao Hai não pôde simplesmente recusar Meg. Com relação a Meg, ela havia acompanhado Zhao Hai quando confrontou Zhao Wen, uma especialista do 9º nível. Isso fez uma marca no coração de Zhao Hai. Dizer que Zhao Hai havia sido movido por Meg, por apenas esse assunto, então ele estaria enganando as pessoas. Este apenas não era o caso. Afinal, depois de Zhao Hai ter acordado, Meg tinha sido a pessoa que cuidou dele. Além disso, a presente Meg estava interessada nele. Ao adicionar esse incidente recente, pedir a Zhao Hai para conceder Meg seria impossível. Zhao Hai tinha sido uma pessoa que acreditava em um único amor. Ele também era um perfeccionista. Suas crenças indicavam que ele não julga múltiplos amores como amor verdadeiro, mas sim amor universal. No entanto, este termo foi apenas revestimento de açúcar do ato em si. Quando o amor chegasse, não seria algo que pudesse controlar. Quanto mais alguém tentasse controlá-lo, menos alguém seria capaz de controlá-lo. Era quase como uma droga. Inconscientemente, alguém começaria a afundar. Quando alguém realmente encontra o amor, sua visão começará a se tornar completamente diferente de como foi. Naquela época, que tipo de escolha alguém faria? Para um homem, poderia ser uma boa escolha, já que a monogamia não era praticada no continente Ark. Em vez disso, casar com várias mulheres era a norma. Entretanto, para um idealista, essa escolha seria difícil. Zhao Hai queria o amor perfeito, mas ele não tinha nenhum controle sobre seu coração. O que foi que mais atrapalhou um ser humano? Não era a lei, mas o próprio coração. Quando um ser humano tem seu próprio conjunto de padrões dentro de seu coração, ele descobre como é difícil lidar com novos padrões. Zhao Hai era tal humano. Ele tinha suas próprias opiniões sobre o amor. Por causa dessas visões, ele era um virgem de 20 anos de idade na Terra. Na Terra, um mundo mortal, Zhao Hai podia ser fiel ao seu coração. Naturalmente, nas visões de outros povos, esses eram apenas os pensamentos recolhidos de um tolo. Quanto a Zhao Hai, o que os outros disseram para ele não importava, pois ele se mantinha firme ao seu conjunto de padrões. Essa era a disposição de Zhao Hai. Ele era claro, gentil e responsável, mas ele também tinha um lado arrogante. Enquanto ele falava, Zhao Hai entrou novamente no espaço. Em seguida, viajou para a mansão da Pedra Azul na Montanha de Pedra, que tinha as mesmas circunstâncias que a fortaleza da Montanha de Ferro. A área era semelhante àquela cidade da flor, em que se transformou em um mundo de flores de 7 cores. Zhao Hai e os outros estavam agora acostumados com a mudança de cenário, então eles não se surpreenderam mais. Sentando-se na sala de estar da mansão da Pedra Azul,
Zalrai contatou Laura através de seus mortos-vivos. Ele queria saber se houve algum assunto que tenha ocorrido nos últimos dias. Zalrai esperava algo, mas realmente não havia acontecido nada. A Lorde e seus seguidores foram inesperadamente honestos ultimamente. Eles não causaram muitos problemas. A cidade-casa também estava tranquila. Além da pequena sensação que tinha sido causada quando Laura trouxe os mortos-vivos no outro dia, não ocorreu muitos incidentes. Tal situação não era algo que Zalrai esperava. Ele achava que aqueles subordinados de Caro causariam algum problema, ou que ele enviaria pessoas para resgatar a Lódia. Contudo, não houve movimentos desse tipo. Por que isso foi assim? Carlo não deveria ser uma pessoa que era difícil de lidar. Zalrai contou a Grin sobre a situação e Grin tornou-se sombrio depois. Ele virou a cabeça para Zalrai e disse: Jovem mestre, temo que as coisas não sejam boas. Se Carlo se moveu mais cedo, significava que ele não queria que a totalidade do clã Marque estivesse envolvida. Se ele quer fazer isso sozinho, ele tem a força. Isso foi mostrado com seus negócios recentes no Ducado de Purcell. Ele deveria ter começado há alguns dias. Em vez disso, ele não fez um movimento. Assim, provavelmente é seguro dizer que ele consultou o clã Marque e pediu que resolvessem esse assunto. Nesse caso, eles não seriam capazes de começar rapidamente. Afinal, eles precisam de tempo para consolidar suas próprias forças. Zalrai assentiu. Ele entendeu o que Grin queria dizer. Se este assunto fosse algo que Caro desejasse resolver, eles não precisaram se preocupar. Com a força de Caro, eles nem precisaram prestar atenção. Se este assunto fosse tratado pelo clã Marque, seria problemático. O clã Marque era um formidável clã mercante que se estendia por metade do continente. Embora tivessem uma conduta arrogante, o que aumentava o número de inimigos, eles tinham seus próprios meios de lidar com eles. Além disso, a força deles também era alta. Eles precisavam de tal força, senão não teriam seu status atual. Embora ele estivesse atualmente em uma aliança com Laura e Eva, o que lhes permitiu brigar com o clã Marque, o vencedor no final ainda era desconhecido. As pessoas no continente não ousaram mover-se facilmente contra um clã mercante. Isso se deve a uma razão básica: os clãs mercantes eram realmente muito ricos. Eles poderiam gastar uma tonelada de riqueza e golpear seus alvos até a morte com dinheiro. Um clã respeitado comum, mesmo que fosse rico, não poderia gastar dinheiro da mesma maneira que um clã mercante. Por causa disso, poucos clãs respeitados se moveriam contra um clã mercante. Porém, um clã mercante, naturalmente, não tentaria ir contra um grande clã aristocrático. Embora os clãs mercantes fossem ricos, seu status era inferior aos dos grandes clãs aristocráticos. Além disso, esses grandes clãs aristocráticos associavam-se a muitos outros clãs mercantes e a clãs aristocráticos médios e pequenos. Esses grandes clãs aristocráticos jamais teriam um status mais pequeno do que qualquer clã mercante. Simplificando, se ambos os lados tivessem escrúpulos, não seria uma coisa fácil. No entanto, a situação agora estava relacionada à estabilidade do clã Purcell. Como tal, Evan se comprometera com Zalrai e Laura, preparando-se para lidar com o clã Marque. Obviamente, Carlo tinha pensado neste ponto e, portanto, não faria um movimento por causa disso. Em vez disso, ele relatou isso à sede do clã Marque, pedindo a Silks que decidisse. Quase todo mundo no continente sabia que não se pode facilmente agradar um especialista do 9º nível. Mesmo se o clã quisesse que eles se movessem, eles seriam obrigados a pagar um preço enorme. Portanto, se dois clãs realmente lutassem um contra o outro, eles dependeriam fortemente de seus especialistas do 8º nível. Isso também era algo que dependia de seu status econômico. Com sua força econômica, o clã Purcell e Laura não conseguiriam vencê-los. Porém, o clã Marque tentaria combatê-los até a morte. A resposta foi não. O clã Marque era um clã mercante prepotente. Com relação aos interesses dos comerciantes, a guerra era a maneira mais estúpida de resolver problemas. Era apenas algo que os comerciantes não gostavam. Permitir que tanto o clã Marque quanto o clã Purcell ferissem um ao outro por causa dessa situação não seria possível. Silks, aquela raposa velha, não permitiria isso.
Como o Clonmacki queria lidar com eles, não começaria com o Clonmacki sujando suas mãos. Se fossem tão suaves quanto os caquis, o Clonmacki os destruiria diretamente. Se eles fossem persistentes e difíceis de mastigar, então o Clonmacki encontraria alguns outros meios necessários para lidar com eles. Agora parecia que essas coisas poderiam realmente acontecer. Enquanto Carlo dissera ao Clonmacki sobre este assunto, as coisas começarão a ficar confusas. Felizmente, eles agora tinham Zhao Wen e Kair e, portanto, não estavam preocupados com o ataque do Clonmacki. Mesmo se o Clonmacki fizer tudo e desesperadamente pedir a uma deidade do 9º nível para se livrar deles, eles ainda não precisam ter medo. No entanto, ir contra o Clonmacki não era algo que Zhao Hai queria. Infelizmente, a situação atual não permitiu a saída de Zhao Hai. Se ele tentasse fugir, então o clã Purcell e Laura ainda estariam envolvidos. Zhao Hai franziu a testa enquanto perguntava a Green: Vovô Green, que métodos você acha que o Clonmacki criará para lidar conosco? Eles usarão algum tipo de meio empresarial. Green balançou a cabeça e disse: Temo que não seja o caso. Zhao Hai ficou surpreso por um momento. Ele não conseguia entender o que Green queria dizer. Como um clã mercante, eles eram os melhores em usar ataques relacionados a negócios. Esse método seria a melhor maneira de lidar com o clã Purcell. Ele não vai apenas derrotar o clã Purcell lentamente, mas o Clonmacki também ganhará algumas vantagens. Green olhou para a expressão de Zhao Hai e entendeu o que ele estava pensando. Ele sorriu fracamente e explicou: ações relacionadas a negócios podem fazer o clã Purcell sofrer algumas perdas, mas não seria o suficiente para exterminá-los. Além disso, se o Clonmacki fizesse tal coisa, seria igual a ofender os outros respeitados clãs aristocráticos. O Clonmacki pode lidar com o clã Purcell dessa maneira, mas e os outros clãs aristocráticos? Se o Clonmacki ousar fazer isso, então eles não seriam capazes de fazer negócios no continente. Todos os grandes clãs aristocráticos se juntarão e os suprimirão até que não pudessem recuperar. É assim que os grandes clãs aristocráticos lidam com as coisas. Zhao Hai não tinha pensado que seria assim. Na Terra, alguns grandes grupos financeiros podiam controlar a direção econômica de um pequeno país, ou mesmo controlá-los por meios econômicos. Ele não tinha pensado que não seria uma ação correta aqui no continente Ak. No final, o continente Ak ainda dá muito respeito à força. As leis, para aqueles grandes clãs aristocráticos, não eram obrigatórias e eram usadas apenas como uma ferramenta para restringir os outros. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.